Boa tarde, a paz esteja com todos nós. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor, crente. Hoje, uma segunda-feira, e nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo número 3. A Brenda vai estar lendo, iniciando a leitura hoje. E temos os aniversariantes do dia, o Mateus, meu filho, o Glaucio, o Wendel, Juana, Jones. Mais alguém? Então esses são os aniversariantes do dia. Logo mais, depois dessa leitura, nós estaremos orando, né, por você e pelos aniversariantes. Amém? Então vamos começar. Capítulo 3 de Romanos. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem a Escritura Sagrada a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. E é claro que não. Se Deus não fosse justo, poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Neste caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há só uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprendem a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz e é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, mas a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, porque não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão de seus pecados.
pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo. Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. Aconteceu um probleminha, um imprevisto técnico, mas já resolvemos. Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras? Ele tem do que se gloriar, mas não adiante de Deus, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Bem melhor. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhes é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala de felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se a esta felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha fé quando ainda fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama existência
coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu a glória a Deus, estando plenamente convencido do que ele era poderoso para cumprir o que já havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras que lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que queremos naquele que ressuscitou. A justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aqui no finalzinho mostra o plano de Deus, né? Por que Jesus teve que morrer? Jesus não queria morrer. Tanto é que lá quando ele estava prestes a ser crucificado, ele falou: Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, toda a oração que a gente faz, ela chega até Jesus. Mas será que ela vai ser atendida? Pode ser. Também como não pode ser. Porque nós temos que entregar tudo para Deus e Ele fazer a vontade dEle. Porque a nossa, o Senhor já sabe qual que é a nossa. Nós vamos estar orando agora pelos aniversariantes. Eu deixei o celular aqui. Vamos estar orando pelos aniversariantes do dia. O Mateus, o Glaucio, o Wendel, a Juana e o Jones. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Este momento, Senhor Jesus, mais precioso que acontece aqui dentro da nossa casa, Senhor. Que é o momento da leitura, é o momento, Senhor Jesus, da meditação, é o momento, Senhor Jesus, que estamos orando, Senhor Jesus, conversando contigo, Pai. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Jesus, abençoa nosso lar, abençoa nossa casa, abençoa nossa nação, nossos governantes. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um, Pai querido, Senhor. Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Agora, Senhor Jesus, eu peço, Senhor Jesus, para Ti, Senhor Jesus, de encontro essas pessoas que estão fazendo aniversário, Senhor. Pai querido, Senhor, atende os Teus filhos, Pai. Entra com a Tua graça e a Tua rica misericórdia e a Tua bondade, Senhor Jesus, que elas duram para sempre, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, Tu está nos altos dos céus, Senhor. Nos atende, Pai querido, Senhor, mediante a Tua vontade, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa as minhas filhas, abençoa, Senhor Jesus, os meus familiares, abençoa, Senhor Jesus, os nossos familiares lá em Minas, no Rio Grande do Sul. Santo Deus maravilhoso, Tu conhece o coração de cada um. Entra com a Tua providência, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau. Aqui, filha, dá tchau, tchau. Dá tchau lá, papai. Aqui, ó. Tchau.